Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho do dia de hoje junta dois trechos de São Mateus, um em que o evangelista nos fala dos porcos e outro em que o evangelista nos fala de portas. Parece que são dois temas que não têm muito que ver, apesar de haver uma certa parecença entre estas palavras, mas na realidade estão de algum modo relacionados. De facto, sabemos que os porcos eram evitados pelos judeus, como depois também os muçulmanos considerarão esse animal como impuro e, portanto, não aceite para ser consumido. Por isso nem os judeus nem os muçulmanos comem carne de porco, o que é bom, porque assim, para nós cristãos, há mais leitão, o que é, de facto, um alimento muito saboroso. Mas não apenas os porcos são aqui referidos, como Nosso Senhor diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que eles as calquem com os seus pés e que, voltando-se contra vós, vos dilacerem. Sabemos que há episódios do Evangelho em que os porcos aparecem, até aquele caso dos porcos que se precipitaram no mar e morreram cerca de 2.000 desses animais. Vamos dizer até que foi um milagre, que foi uma grande porcaria e os peixes daquele lago, pelo menos por uma vez, puderam alimentar-se de carne de porco, que é bastante saborosa. Mas aqui o que Nosso Senhor nos quer dizer é que não devemos desprezar as coisas que são santas, as coisas que são boas e que devem ser tratadas de acordo com a sua dignidade. Por isso diz Nosso Senhor: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Os latinos dizem isto mesmo de uma outra forma: santa sancte tractanda, que quer dizer as coisas santas devem ser tratadas santamente. Isso quer dizer que não basta ter uma reta intenção, não basta crer e adorar Nosso Senhor, não basta honrá-lo nos seus sacramentos e também nas coisas sagradas. É necessário também que a nossa atitude exterior corresponda a essa devoção. E por isso, por exemplo, na igreja não falamos com outras pessoas, a não ser que seja algo muito breve e absolutamente essencial. Não cruzamos as pernas, também não usamos chinelos, também não aparecemos de calções ou de camisolas sem manga. Também por isso procuramos genufletir diante do Santíssimo Sacramento, ao passar diante do sacrário, e sabemos que ali está Nosso Senhor, porque a lâmpada costuma estar acesa. Se assim acontecer, então ajoelhamos ao passar diante do Santíssimo. E também podemos e devemos fazer uma reverência ao altar ou às imagens de Nossa Senhora. Isto não é uma coisa bacoca, isto não são salamaleques escusados, nem barroquismos ou formalismos fora de moda. Isto são manifestações da autenticidade da nossa devoção. Se queremos alguém, se amamos a Deus, então todas estas manifestações de urbanidade na piedade serão para nós naturais, e o estranho seria não as fazer quando nos encontramos nessas circunstâncias. Se é isto aquilo que Nosso Senhor diz dos porcos, depois acrescenta:
em relação às portas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que dão com ele. Neste caso, Nosso Senhor faz-nos uma advertência séria, até poderíamos dizer um pouco preocupante, porque Nosso Senhor não diz, não, a salvação está garantida, não, isto vai toda a gente para o céu, não, tens de te preocupar com o que é que vai acontecer depois de morrer, não, isto está mais que seguro. Não, Nosso Senhor diz o contrário. Nosso Senhor diz que temos que ter cuidado, porque nem todos entram, a porta é estreita, não é fácil o acesso. Hoje em dia há pessoas que dizem que não existe o inferno, por exemplo, mas isso é obviamente uma heresia, porque vai contra aquilo que Nosso Senhor explicitamente ensinou, e desde há 2000 anos a Igreja contínua e em todos os seus lugares ensina também aos fiéis. E também há quem diga uma coisa que é muito parecida em termos práticos, embora seja um pouco diferente. Ou seja, dizer que, bom, talvez o inferno exista, e sabem que não o podem negar sem e correr em heresia, mas provavelmente não tem ninguém, como se fosse uma espécie de imagem a que a Igreja recorre apenas para nos atemorizar, para nos manter vigilantes, um pouco como às vezes acontece, os pais que dizem ao filho pequeno que se ele não se porta bem vai para o quarto escuro que não existe, obviamente, ou que vai ser entregue a um monstro, claro que não existe monstro nenhum, mas pode ser uma espécie de mentira piedosa, digamos, ou seja, algo de que os pais se servem para incutir no filho um certo temor e que o leva a fazer uma coisa que de outra forma se calhar não faria. Pois bem, não é bem assim em relação ao inferno. O inferno existe mesmo e há um perigo grande, real, de lá ir parar. Não está vazio, já está cheio com muitos dos anjos que não prevaleceram na prova que foram submetidos e por isso hoje são demónios e nós temos experiência da sua existência, porque todos nós temos tentações e infelizmente não estão sozinhos, há também muitas outras pessoas que infelizmente resistiram à graça da salvação e por isso se condenaram. Não porque Nosso Senhor não os quisesse salvar, porque Nosso Senhor quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade, mas porque elas próprias rejeitaram a graça da sua salvação. Sabemos que em Fátima Nossa Senhora falou muito da existência do inferno e falou muito de que há muitas pessoas que se condenam por não haver quem as advirta da existência desse trágico fim, nem haver quem reze e se sacrifique por elas. Por isso é que Nosso Senhor, que é nosso amigo, nos previne e nos diz claramente que é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e como são poucos os que o encontram. Um professor que dissesse no primeiro dia de aulas, bom, nesta cadeira passa sempre toda a gente. Claro que nenhum dos alunos se encarregaria de estudar nada, porque pensaria, pois sempre passou toda a gente, também não vou ser eu o primeiro a chumbar. Se o professor disser, esta cadeira é muito difícil, raramente conseguem passar todos, então se calhar os alunos terão que ser mais aplicados, porque sabem que há um risco sério de não conseguir fazer aquela cadeira, de não conseguir superar o exame respectivo. Nosso Senhor não nos quer atemorizar, mas quer responsabilizar-nos, precisamente para isso, para que não ponhamos em causa a nossa salvação, até porque Deus nos dá as graças necessárias para alcançá-la. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê essa atitude vigilante que ela sempre teve. Graças a isso, Nossa Senhora manteve sempre a sua alma imaculada. E assim deve ser também a nossa alma, para que esteja apta para ir para o reino dos céus,
quando o Senhor nos chamar. Dou-te graças, meu Deus, são os propósitos, afetos, inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.